Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Estou muito feliz e honrada com o convite do pastor Felipe para estar aqui nesta noite e que Deus possa falar aos nossos corações, assim como Ele falou comigo. Eu peço a Ele que fale com o coração de cada um de vocês. Vamos ler nesta noite, abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Aqueles que desejarem podem acompanhar também aqui pela tela. Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 7. Vamos ler do 7 ao 13. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Amém. Podem se assentar, irmãos. E esta mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite: Ele é o Deus que nos vê. Quem aqui já se sentiu invisível? Mas eu não falo naquela invisibilidade que a gente, quando é criança, né? Queria ter um superpoder, e aí muitos querem ser invisíveis, outros querem ter teletransporte, outros querem atravessar, né, paredes. Mas não é dessa invisibilidade que eu venho tratar aqui nesta noite. Mas é como se estivéssemos naquele lugar que ninguém notasse a nossa dor, que ninguém enxerga ali, no mais íntimo do nosso ser. Que aparentemente para as pessoas que estão ao nosso redor está tudo bem, mas lá no nosso íntimo, só nós mesmos e Deus sabemos o que é que está acontecendo. Mas eu trago uma notícia para vocês nesta noite: Deus, Ele vê todas as coisas. Mas diferente dos homens que enxergam o exterior, que muitas vezes julgam, que muitas vezes interpretam de formas erradas, o nosso Deus, Ele vê com misericórdia. Ele vê com um olhar de amor. Ele vê como um pai que quer ajudar, que quer dar proteção, que quer orientar. Ele nos vê e Ele cuida da gente. E Ele tem o poder de agir em nosso favor. Lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, diz assim: Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O Senhor tem a onisciência, Ele conhece todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares e Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. O Deus que adoramos, Ele pode fazer, Ele transforma, Ele faz de novo, Ele faz uma nova criatura e Ele diz: Eu estou te vendo, eu estou sondando o íntimo do teu coração. E essa passagem que a gente leu, só para contextualizar um pouco, Agar, ela era serva de Sarai. E Sarai, a mulher de Abrão nessa época. E Sarai não podia ter filhos, e aí então ela diz: Abrão, deita com Agar, a minha serva, e dela você vai ter filhos. E ali naquele momento, depois que Agar ela engravida, Sarai começa a persegui-la. E então Agar ela acaba fugindo para o deserto. Mas neste momento em que Agar foge, em que aparentemente aos olhos do homem ela está escondida, ela está em um contexto de muita tristeza, de muita solidão. Naquele momento ela declara: O Senhor me viu. E muitas vezes nas nossas vidas, neste momento em que estamos sozinhos, neste momento em que ninguém pode nos ajudar, neste momento em que somente nós mesmos conhecemos a dor do nosso íntimo, neste momento nós podemos declarar: O Senhor, Ele me vê. Porque Ele te vê, Ele te conhece, Ele sonda o seu coração, Ele sabe da necessidade da nossa alma. E é nisso que nós precisamos nos apegar. É nisso que nós precisamos confiar,
porque as circunstâncias querem dizer totalmente o contrário. Para Agar, naquele contexto, seria uma situação totalmente de derrota. Ela estava sendo afligida por Sarai. E ali ela fugiu daquele contexto. E muitas vezes a gente tenta também fugir de situações que nos causam tormento, que nos causam tristeza, e a gente foge. Mas o Senhor nos diz: eu estou te vendo. Eu estou vendo o teu sofrimento. Eu estou vendo tudo aquilo que você está passando. E eu estou contigo. Em 1 Pedro 3:12, diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O Senhor nos diz: eu tenho planos para você. Eu quero fazer com que você descubra, com que você mergulhe, com que você conheça todos os propósitos que eu tenho para a sua vida. Não precisa fugir, não precisa se esconder, mas aqui é um lugar em que a gente se rende. Aqui é um lugar em que a gente descobre que somos alcançados por este amor do Pai. Mas não somente aqui entre essas quatro paredes, mas também no nosso secreto. Naquele momento que é só você e Deus. Naquele momento que não tem ninguém olhando e você fala: Senhor, estou aqui. Muitas vezes não sabemos nem como pedir. Muitas vezes não sabemos nem como orar. Mas como está lá no Salmo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar, conheces o meu levantar. E de longe sondas o meu pensamento. Ele sabe. Ele conhece cada lágrima que derramamos, cada aflição que passamos, cada pensamento que temos. Ele conhece e Ele nos vê. E Ele não apenas ouve a nossa oração, mas Ele vê a nossa aflição. E aí eu me lembrei quando às vezes eu estou no celular e aí a minha filha mais nova fica me chamando para falar comigo. Eu falo: eu no celular, estou aqui no celular e falo: diga, Lulu, eu estou te ouvindo. E aí ela insistentemente faz: não, mamãe, eu quero que você olhe para mim. Não bastava apenas ouvir, ela queria os meus olhos atentos ao que ela estava falando. E o melhor é que o Senhor, Ele não somente ouve a nossa oração, mas Ele tem os seus olhos atentos e fixos a nós. Ele se preocupa com o nosso caminhar. Ele se preocupa com as tuas aflições, com aquilo que a gente passa. E Ele quer que estejamos cada vez mais perto, cada vez mais andando em cumplicidade, cada vez mais mergulhando nessa transformação que é de dentro para fora, que somente o Seu Espírito pode fazer dentro de nós. De nós mesmos, a gente não consegue, a gente falha, a gente erra. Mas quando a gente fala: Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero Te conhecer mais. Eu quero saber quem é esse Deus da Bíblia. Eu quero ter experiências contigo, Senhor. E ali você está começando esse relacionamento. No namoro não é assim? Quando a gente está começando um namoro, conhece o nome, depois vai conhecendo os gostos, do que gosta de comer, e aquilo vai dando intimidade. Não tem como a gente ter intimidade com o Senhor se não quisermos conhecê-lo de perto. Eu posso ouvir falar de Deus, mas quando eu ando com Ele e experimento, aleluia, da Sua vontade, da Sua palavra, eu posso afirmar com convicção: o meu Deus, Ele pode, porque Ele operou em minha vida. O meu Deus, Ele transforma, porque Ele transformou o meu ser. O meu Deus, Ele cura, porque Ele me curou. O meu Deus, Ele liberta, porque Ele me libertou. Eu não estou falando de algo que eu ouvi, mas eu estou falando de algo que eu experimentei. Se eu disser: gente, essa água aqui está geladinha, vocês podem acreditar em mim, mas vocês só terão certeza se vocês experimentarem. E o Senhor diz: venham, provai e vede que eu sou bom, que eu sou Deus. Venham. Ele em todos os momentos nos faz esse convite: venham até mim. E Agar, naquele deserto, ela poderia achar que está sozinha, mas naquele momento de maior tristeza da sua vida, ela declarou: Tu és o Deus que me vê. Ela conheceu essa presença desse Deus, ela conheceu esse poder de Deus, que seria no momento mais inimaginável da vida dela.
E quantas vezes passamos por situações que dizemos: aqui agora é o fim do túnel. Aqui agora estou no buraco sem saída. Mas é neste momento que podemos experimentar o agir sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes queremos viver: Senhor, eu quero um milagre, eu quero um milagre. Mas para ter um milagre, precisa ter uma causa impossível. Pedro só andou sobre as águas e dizemos que é um milagre porque não é possível um homem andar sobre o mar. Mas ele experimentou este milagre. E ele estava andando, o mar estava calmo? Não estava. Estava revolto. As ondas eram grandes, o vento soprava. Mas ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo que eu vou. E aí Jesus diz: vem. É como se Jesus estivesse dizendo: venha, Pedro, experimente. Experimente. E muitas vezes temos este medo de dar este primeiro passo para experimentar do milagre com o Senhor. Mas nessa noite Ele está dizendo: venha, dê este passo, me conheça mais de perto, queira estar mais próximo. Eu sou o Deus que te vê, eu sou o Deus que te conhece. Ele é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus viu aquela mulher, Ele viu a necessidade de Agar naquele momento. Ele mostrou para Agar como seria o seu futuro, como seria a descendência através do seu filho. E como eu falei anteriormente, só para continuar, em Salmo 139, a partir do versículo 2, sabe, Senhor, quando me sento e quando me levanto. De longe, percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Versículo 16, os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O Senhor é quem mais nos conhece. Às vezes nem nós mesmos sabemos o que queremos, não é verdade? Hoje a gente gosta de lasanha, amanhã não gosta mais de lasanha, prefere estrogonofe. Depois não gosta mais de estrogonofe, prefere um churrasco. Quantas vezes já mudamos de gosto, já mudamos de estilo, já mudamos de opinião? Inúmeras vezes. A Bíblia tem um versículo que diz que o coração do homem é enganoso. Mas Deus, aquele que é imutável, aquele que é a verdade, aquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu a gente, Ele diz: eu te conheço. Você mesmo com essa dúvida, você mesmo com essa indecisão, você mesmo muitas vezes nem sabendo o que deseja, mas eu sei o que a sua alma necessita. Eu sei exatamente aquilo que você precisa. E aí cabe a nós descansar neste Deus. Cabe a nós levar até Ele o nosso jugo, o nosso fardo, e tomar o jugo dele que é suave e o fardo dele que é leve. Lá em Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Imagine uma pessoa chegando com bastante sacolas bem pesadas, e vem alguém e diz: nossa, deixa que eu te ajudo. E quando aquela pessoa tira aquele peso das mãos e diz: ai, nossa, muito obrigada, eu precisava dessa ajuda. O Senhor está dizendo: venham até mim, eu quero que vocês descansem, eu quero que vocês tirem esse fardo das costas de vocês e recebam o meu fardo que é leve. Aleluia. Em Salmos 51, 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando nos achegamos ao Senhor desta forma, com o coração quebrantado, contrito, sabendo que somente dele vem o nosso socorro, sabendo que Ele é a nossa esperança, sabendo que Ele quer estar perto, sabendo que Ele quer ser o nosso amigo, sabendo que Ele é um Pai que ama, que corrige e que quer segurar na nossa mão dia após dia
e mostrar o caminho. Quando nós chegamos a Ele desta forma, o Senhor não rejeita, o Senhor não despreza. E Agar teve este encontro com este Deus. Uma outra pessoa que teve um encontro com Jesus, está lá em Lucas 19, eu não vou ler, mas vou contextualizar, foi Zaqueu. E Jesus passando por Jericó, havia ali um homem chamado Zaqueu, e Zaqueu era publicano. E os publicanos eram judeus que cobravam impostos e trabalhavam para o Império Romano, então eles não eram bem vistos pelos judeus. Mas Zaqueu, naquele dia, sabendo que Jesus ia passar, ele decidiu subir em uma árvore para ver Jesus. Só que olha que interessante, não somente Zaqueu viu Jesus, mas Jesus viu Zaqueu. E olha o que diz lá em Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus olhou para aquele publicano, que era muitas vezes mal visto por aquelas pessoas. E Jesus olha para a gente. Muitas vezes podemos ser julgados, muitas vezes podemos ser esquecidos, mas Jesus, aquele que nos ama, aquele que se entregou por amor a nós, Ele nos vê. E Ele diz: eu quero estar em tua casa, eu quero estar no teu lar, eu quero estar no teu trabalho, eu quero estar no seu relacionamento, eu quero estar com você todos os dias, todos os dias. E todas aquelas pessoas, quando viram Jesus dizendo: Zaqueu, venha logo que eu vou hoje na sua casa, aquelas pessoas começaram a se queixar e disseram: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, estou lendo o versículo 8 do capítulo 19: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E olha o que Jesus disse a Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando Jesus entra em um lugar, quando Jesus entra em uma situação, as coisas mudam. Onde era trevas, agora existe luz. Onde era confusão, agora existe organização. Agora existe direcionamento. Onde existia prisão, agora há liberdade. Quando estamos na presença do Senhor, a transformação acontece. Quando nós buscamos a este Deus, a transformação, ela acontece. É gradativo, é dia após dia, é uma vitória após outra, é de fé em fé que nós vamos vencendo. E o melhor de tudo, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos vê com amor. E Jesus, indo para Galileia, Ele passou por um lugar chamado Samaria. E neste lugar, Ele promove um encontro entre Ele e a mulher samaritana. E já era um sol muito forte, quase meio-dia, e aquela mulher vai buscar água naquela fonte, naquele momento. Por quê? Ela preferia ir em horários que não existiam outras mulheres pegando água, porque ela não era bem vista pela sociedade. Então ela se escondia naquela circunstância. E Jesus ali, Ele se encontra com aquela mulher. E para iniciar aquele diálogo, Ele diz: mulher, dá-me de beber. E ela já reconhece e fala: como o Senhor, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Já que os judeus e samaritanos viviam em conflitos. Então ela já achou estranho aquele diálogo entre Jesus e ela não sabendo que era Jesus. E ali Jesus, na sua infinita sabedoria, diz aquela mulher: se você conhecesse quem é que está te pedindo de dar água para beber, você pediria a Ele e Ele te daria da água viva. E naquele diálogo eles começam a conversar e no final Jesus diz: eu sou o Messias. Jesus se revela àquela mulher. Interessante, quando aquela mulher sai daquele lugar,
ela sai com a vida totalmente transformada, com a visão totalmente transformada e começa a anunciar sobre Jesus, sobre o Salvador. E a água que ela foi buscar, ela nem leva mais o cântaro, porque não importa mais os bens materiais, não importa mais aquilo que para nós, neste mundo carnal, era importante. Porque quando a gente tem esse encontro verdadeiro com Jesus, a nossa alma, ela se alegra, a nossa alma, ela é preenchida, a graça do Senhor nos invade, e aí a gente fala: Senhor, tudo isso aqui eu considero como nada, perto daquilo que Tu tens para mim. E aí os nossos olhos, eles começam a ver diferente, a nossa visão, ela começa a mudar, e a gente começa a enxergar a beleza, a alegria, o gozo que é caminhar com Jesus. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Mesmo quando a gente está no caminho errado, mesmo se estivermos fugindo, o olhar de Deus sobre nós é um olhar de amor. É um olhar de quem quer dizer: venha, não tenha medo. É um olhar de quem quer corrigir, mas corrigir com amor. É um olhar de quem quer perto. É um olhar de quem quer cuidar. Assim como uma mãe, quando vê um filho, se o filho estiver indo fazer alguma coisa errada, se estiver indo fazer alguma coisa que possa influenciar na sua saúde, possa comprometê-lo de alguma forma, a mãe vai rapidamente e tenta proteger a criança. Ou então tira a criança daquele lugar. A criança, pela sua pouca idade, pela sua ignorância mesmo, não compreende, resmunga, faz a famosa birra, grita. E quantas vezes estamos fazendo birras para o Senhor? Quantas vezes a gente fica: não, Senhor, mas eu queria, porque a gente só enxerga, a gente nem sabe daqui a 5 minutos o que vai acontecer conosco, mas a gente fica: ah, Deus, eu queria, Senhor, mas eu queria, assim como a criança que fica fazendo birra. Mas a mãe, o pai que cuida, tem a certeza que tirar a criança daquela situação, tirar a criança daquela circunstância, tirar aquele objeto afiado da mão da criança naquele momento, foi o melhor para ela. Quando a criança cresce, ela tem essa consciência de que seu pai e sua mãe fizeram o que foi melhor para ela. Fizeram aquilo para protegê-la, fizeram aquilo para que ela tivesse sua integridade mantida. Quando a gente amadurece na nossa caminhada cristã com o Senhor, a gente tem a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu estou bem, o Senhor é comigo. Se eu estou passando por alguma circunstância ruim, o Senhor é comigo. E nem sempre aquilo que é ruim aos nossos olhos é ruim para a gente. Porque quando Paulo declara todas as coisas cooperam para o bem, são todas as coisas. Todas as coisas. Não excluiu nada, mas tudo aquilo que nos acontece coopera para o nosso bem. Coopera para que cresçamos em intimidade. Coopera para que estejamos mais próximos do Senhor. Aleluia. Precisamos confiar em Deus. Assim como a criança que quando vê alguma situação de perigo vai correndo para o colo do pai ou para o colo da mãe, que estejamos assim com o nosso Deus. Vai correndo para o colo dele. Vai correndo para o secreto. Conversa com ele. Se abre com ele. Não precisa a gente chegar a ter Deus com escudo, com barreiras, como se fôssemos valentões, porque ele conhece o íntimo. Ele sabe as nossas fragilidades. Ele sabe os nossos momentos de dor. Ele também sabe os nossos anseios. Ele também sabe os nossos sonhos. Tem algo melhor do que se relacionar com Deus que é todo-poderoso? Com Deus que nos olha com amor. Com Deus que é a verdade. Mas para esse relacionamento existir, precisa que haja cumplicidade. Precisa que haja uma entrega total. O Senhor já fez tudo por nós. Por amor, Ele entregou o seu próprio Filho para que morresse em nosso lugar. Agora a gente precisa dar o nosso passo em direção a Ele, em direção à cruz, em direção a esse relacionamento, em direção a essa intimidade. Assim como no começo do namoro, precisa haver essa entrega de cada um. Na nossa caminhada cristã, a gente precisa querer conhecer mais de Deus.
A gente precisa sentir sede, sentir vontade. A gente precisa querer mais de Deus. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos vê. E quando precisamos e estamos neste lugar de dependência, neste lugar de conhecimento, Ele nos revela os seus planos. Ele nos revela a sua vontade. Ele se revela a nós. Ele se mostra a cada um de nós. Assim como Ele se revelou para aquela mulher, deu a ela uma nova chance de vida, deu a ela uma nova identidade, um novo propósito. Assim, quando nós nos achegamos até Ele, Ele diz: olha, a partir de agora, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Caminha comigo. Eu vou te ensinar. Eu vou fazer você crescer. Você vai amadurecer. Você vai me conhecer. Você vai ser cheio da minha graça, da minha presença. Mas caminhe comigo dia após dia. No Salmos 33, versículo 13 a 15, diz assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. O Senhor, Ele viu Agar naquele momento de fuga. O Senhor, Ele viu Zaqueu quando estava lá em cima daquela árvore para vê-lo. O Senhor, Ele viu aquela mulher samaritana, conhecia a vida daquela mulher e transformou. E hoje, o Senhor nos vê aqui, neste lugar. O Senhor nos vê lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos cônjuges, em nossos relacionamentos. Ele nos vê. Ele nos sonda. E Ele se importa conosco. Ele não somente vê e fica inerte à situação, mas Ele vê e se importa com o que eu estou passando. Ele vê e se importa com a minha necessidade. Cheguemos-nos até Ele, nos debrucemos na presença do Senhor, como a gente cantou aqui e declarou, com esse coração quebrantado, com esta vontade de mudar, com esta vontade de conhecê-lo, com esta vontade de crescer, com esta vontade de dizer: Senhor, a minha vida é Tua. Senhor, faça de mim o que o Senhor deseja. Senhor, eu confio em Ti. Uma vez eu vi um vídeo, se eu não me engano foi assim, que eu não lembro muitos detalhes, mas era uma dançarina ou um dançarino que era cego. E aí tinha um momento da dança que ela e o parceiro estavam no palco, e aí a pessoa tinha que se jogar. Só que ela era cega, então ela precisava 100% confiar no seu parceiro. E aquela mulher sai correndo e se joga, e o parceiro pega ela. E eu falei: Senhor, isso é confiança. E muitas vezes nós não queremos dar este passo em direção ao Senhor, porque queremos ver primeiro o chão para depois eu pisar. Eu preciso saber que está firme. Mas o Senhor só está nos dizendo: venha, venha. Como aquela mulher se jogou em direção ao seu parceiro, o Senhor quer que confiemos nele 100%. E a confiança, ela só é provada em momentos de, como é que eu poderia dizer, instabilidade talvez. Em momentos que exigem de nós uma ação, que exigem de nós uma atitude, que exigem de nós um posicionamento. E é muitas vezes nesses momentos que a gente recua. É muitas vezes neste momento que a gente dá um passo para trás. Porque para o mundo parece loucura. O mundo não entende essa paz que excede todo o entendimento que o Senhor nos dá. Em momentos de aflição, em momentos de tribulação, em momentos de problemas, você sente aquela paz do Espírito dentro de você. Você sente aquela paz e diz: está tudo bem, vai dar tudo certo. O Senhor é conosco, não estamos sozinhos. Esta é a paz que o Senhor nos dá.
O mundo não entende. As circunstâncias não podem roubá-la, porque ela vem do Senhor, não vem de um momento bom, não vem de um momento de alegria, mas vem do Senhor. Se estou com Deus, estou em paz. Se estou bem, estou em paz. Mas se também estiver passando por momentos de dificuldade com o Senhor, estou em paz. Esta paz é a paz de Cristo dentro de nós, de cada um de nós. E o melhor é que o Senhor nos diz: ide por todo mundo, pregue o Evangelho a todas as criaturas. Então, aquilo que eu recebi, que você recebeu, nós também podemos apresentar ao que está ao nosso lado, apresentar às pessoas que estão ao nosso redor, influenciarmos com a palavra de Cristo a cada um que precisa. Um dia estávamos precisando e ainda precisamos, mas hoje nós já podemos dizer: olha, Jesus Cristo fez em mim, Ele pode fazer em você também. Jesus Cristo cura. Você pode testemunhar daquilo que Jesus Cristo operou em sua vida para outras pessoas. E que essas pessoas possam ser influenciadas, possam ser atraídas à presença do Senhor através do seu testemunho, através do meu testemunho. Isso é ser testemunha de Cristo. Isso é dizer: olha, Ele tem o poder de operar sim, Ele fez em mim. Continua fazendo, não sou perfeita, mas estou caminhando dia após dia, sendo moldada, transformada por Ele, até que um dia possamos estar na estatura de varão perfeito. Possamos, como diz aquele versículo, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É um degrau por vez, como diz, né? Step by step, um degrau por vez, e a gente vai conseguindo, a gente vai avançando, um ajudando o outro, um segurando a mão do outro. Olha, bora junto, bora aqui comigo, eu vou com você, se precisar eu estou aqui, um atrás do outro. Isso é ser família, isso é ser igreja, isso é ser corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E eu termino com o versículo de João 3:16, que é o que a gente falou aqui. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. O Senhor deseja salvar, alcançar a todos. O seu amor não foi por uma pessoa, não foi por mim, somente por você, mas foi pelo mundo inteiro. Então, que possamos sempre ser atraídos por este amor, que possamos sempre valorizar esta aliança com o nosso Deus, querer este relacionamento, sentir saudade do Senhor. Sabe, Deus, eu quero, Senhor, estar mais próximo de Ti. Eu quero, Senhor, Te conhecer minuciosamente nos detalhes. Eu quero experimentar, Deus, da Tua presença. Peça, queira, busque. E o Deus que viu Agar naquele deserto, o Deus que nos vê em todas as situações da nossa vida, Ele vai se revelar a cada um de nós. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, continuar fazendo arder em nós desse desejo, dessa busca e desta certeza de que Ele está conosco, dessa certeza de que não estamos sozinhos, dessa certeza que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus que se importa, que Ele é um Deus que quer estar perto, que Ele é um Deus que zela por este relacionamento íntimo com Ele. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Enquanto louvamos, que você possa também declarar isso ao Senhor nesta noite. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por Ti.
me encontre em teu coração, pois você me aceitou para sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão amado por ti. E é tão belo saber que sou filho e que tenho lugar na tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Oh, Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por este momento. Muito obrigada porque conseguimos chegar aqui. Muito obrigada por este dia, por este privilégio, Senhor, de estarmos aqui, de podermos te adorar, de podermos te louvar, Senhor. Assim como ouvimos nesta noite, nós declaramos que nós cremos que Tu estás conosco, que o Senhor nos vê, o Senhor sonda o nosso íntimo, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sonda o mais íntimo do nosso ser. Deus, que possamos confiar em Ti em todos os momentos das nossas vidas, que possamos dar, Senhor, este passo de fé em direção a Ti, que possamos, Senhor, caminhar lado a lado contigo, desejando, Senhor, desta presença, desejando, Senhor, desta intimidade, querendo, Pai, crescer, querendo, Senhor, se achegar mais a Ti, sermos transformados, Senhor, por Ti, sermos, Pai, purificados pela Tua palavra. Sabemos que não estamos sozinhos, Deus, sabemos que Tu estás conosco, que possamos entender e confiar em Ti, em todas as circunstâncias que viemos a passar em nossas vidas, assim como a criança é cuidada por seu pai quando é retirada de um lugar perigoso, que possamos, Senhor, confiar em Ti desta forma, sabendo que tudo que nos acontece é pela Tua vontade, tudo que nos acontece é para o nosso bem. Senhor, nos ajuda a crescer na Tua presença, que possamos, Pai, não somente ficar para nós, mas também influenciar aqueles que estão ao nosso lado, podermos, Pai, testemunhar da transformação que o Senhor fez e continua fazendo dentro de cada um de nós. Nós queremos, Senhor, cada vez mais experimentar desta presença, experimentar, Senhor, do Teu poder. Queremos, Senhor, viver milagres nas nossas vidas. Nós cremos que Tu és poderoso. Nós cremos, Pai, que há poder neste nome, Jesus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor opera e continuaremos declarando, Pai, as Tuas maravilhas, onde quer que estejamos, Senhor, que possamos permanecer firmes, que possamos permanecer convictos desta posição e que tenhamos este posicionamento, Senhor, de adorador, este posicionamento de olharmos somente para Ti, tendo a certeza que o Senhor nos vê, assim como o Senhor viu Agar naquele deserto, em uma situação totalmente triste, em uma situação de solidão, em uma situação de fuga. Assim como o Senhor viu aquela mulher, sabemos que o Senhor nos vê, que o Senhor nos conhece, que o Senhor está conosco, Pai, que saímos daqui
tendo esta certeza todos os dias das nossas vidas. É que eu te peço, Senhor, e já te agradeço pelo teu amor por nós, pela tua graça e as tuas misericórdias que a cada manhã se renovam sobre nós. Te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém.